Estamos começando mais um programa, Amor à Vida, e nós sabemos que amar a vida é uma das coisas que devemos perseguir o tempo todo, porque aquilo que nós temos é a vida, e a vida deve ser vivida com calor, com intensidade, para que a gente não se perca com algumas coisas que vão tentar atrapalhar, com certeza. Mas essa tentativa de atrapalho, com toda certeza, vai ajudar a gente a crescer também, quando a gente tem a possibilidade de ressignificar tudo aquilo. Então, eu desejo a você uma boa tarde, obrigado por poder estar aí na sua casa e poder refletir, poder pensar, poder dar um ressignificado àquilo que muitas vezes estamos vivendo. E, como de costume, a gente sempre procura ler um trecho da palavra para que ela possa nos iluminar na nossa reflexão. É um trecho que Mateus escreve no capítulo 5, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, para nós, esta palavra que faz a gente refletir, faz a gente pensar, porque é interessante que Jesus nos dá uma missão no meio de toda essa realidade na qual você vive. A vida lhe fora dada e que tipo de vida você está vivendo? Acho que vale a pena a gente se questionar. Será que eu tenho dado gosto à minha vida? Será que a minha vida tem gosto, tem sabor? Será que gosto da minha vida? Será que a partir daí eu tenho sido uma luz? Como dizia a palavra, não é para colocar embaixo do alqueire. O alqueire era uma medida antiga que existia na época de Jesus, que era para pegar o cereal. Como hoje você pega com uma colher ou outro instrumento que a gente usa nos dias de hoje. Mas o alqueire era algo assim feito de madeira e que se pegava o cereal, o trigo e assim por diante, aquilo que se usava na época. Então, Jesus está dizendo, não é para colocar embaixo do alqueire essa luz, quer dizer, embaixo dessa peça, nem embaixo da mesa, mas em cima da mesa, para que a sua vida seja significante, para que ela seja um valor acima de tudo. Então, não se subestime, não se coloque abaixo da situação, muito pelo contrário, mas todos nós devemos nos nivelar, procurar que sentido tem a existência e como eu tenho me colocado diante dessa existência. Será que eu tenho somente existido ou será que eu tenho vivido? Eu penso que viver é uma dádiva e são poucos os que vivem, muita gente existe. E ainda mais numa sociedade que nós vivemos, a sociedade de hoje, uma sociedade tão corrompida pelo governo e por uma série de situações, que eu vejo que muita gente está à margem. E muita gente desanimada, muita gente até um tanto depressiva e às vezes até um pouco ansiosa. Porque toda pessoa ansiosa, ela está com medo do futuro. Há uma situação pela qual hoje tem um grande paura, um grande medo de que o Brasil acabe virando uma Venezuela. Outro dia eu estava conversando com um casal venezuelano, e eles estavam me dizendo que situação que se passa na Venezuela, que situação de miséria, precisa ter muito dinheiro para tentar comprar alguma coisa, e o rapaz está com barba, ele falou, não se acha gilete para fazer barba, não tem, filas quilométricas, isso que a coisa está terrível. E até a senhora me falou assim, padre, precisa fazer oração para ver se muda isso. Eu falei, bem, oração para ver se a gente se une e levar a ação para uma história diferente, como o Brasil. Nós temos que nos unir para que haja vida e haja vida em abundância. Esse é o desejo de Deus. Isso está claro lá no capítulo 10 de João. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Mas o que significa isso nos dias de hoje? Que vida é essa que o Senhor quer me dar, que me deu? Há uma proposta de ser algo diferente, como aqui o próprio Jesus está dizendo. Não é que você vai se transformar, cuidado com o fundamentalismo, ser um sal e luz, não. Mas ser expressão do que serve o sal. Para que serve? Para que serve a luz? Para iluminar, para não caminhar nas trevas, para não ir por um caminho que não leva a lugar nenhum, mas um caminho que você possa fazer uma escolha que você possa ser livre, é um direito da Constituinte, direito de ir e de vir.
Mas será que a gente tem direito de ir e de vir? Ou será que nós não estamos sendo manipulados por tanta corrupção, por tanta miséria? Então não é que a gente vai trazer uma angústia, não, mas trazer à tona uma reflexão que faz a gente parar para refletir e dizer, puxa vida, né? Eu tenho uma missão na história, eu não quero somente estar jogado no meio do mundo, mas eu quero ter um significado nessa história. E parece que Jesus vem dar esse significado para mim hoje. Não só para mim, mas para você. Ele está falando, olha, você tem que ser sal, você tem que ser luz. Quer dizer, você tem que ter gosto, você tem que dar gosto à vida. E o sal também tem uma propriedade importantíssima, que antigamente a gente salgava a carne porque não havia geladeira e ela se mantinha. Será que esse sal também não é para conservar a vida? Será que nós não temos que conservar a história? Não no sentido mal da palavra, conservar do jeito que está, não, mas dizer nem tudo é corrupção, que nem tudo está tão mal assim, mas que nós precisamos iluminar esse mundo para ser diferente. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho de Sísifo, né? O Sísifo, como você sabe na mitologia, ele tinha que levar uma pedra lá no alto da montanha. Quando chegava, a pedra rolava lá para baixo de novo. Aí ele enrolava de novo, até no final do dia a pedra rolava, e assim vai, é trabalho de Sísifo. E esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho incansável, a cada dia um aprendizado, a cada dia uma nova coleta de valores para que a vida da gente tenha um significado. Então, torno a dizer, se acreditamos na palavra que faz a gente refletir, que faz a gente pensar, hoje está dizendo, olha, você tem que ser sal. Não só dar o gosto, mas não deixar a vida te estragar também. Por favor, né? Então esse é o nosso papel lá no CAPES. O que a gente está fazendo? Investindo naquelas pessoas que foram por um caminho que talvez não seja um caminho tão plausível, a gente sabe que não é. Porque se fosse, não estaríamos aqui, deixaria viver. Mas a gente sabe que quem se entrega à drogadição ou mesmo à adição de álcool e coisas assim, não vai dar certo. Está fugindo da realidade. Vive o princípio de prazer e dentro do princípio de prazer está cheio de pulsão de morte. Quer dizer, não é que é a morte existencial que estou falando de pulsão de morte, é não querer enfrentar a realidade. Quanto menos problema eu tiver, melhor. Não. Eu vou dizer, quanto mais problema eu tenho, mais eu sou feliz. Porque os problemas me incitam a buscar uma solução. E não com pretensão, mas com simplicidade, sendo humilde, buscando incansavelmente uma solução para cada problema que vai surgindo. Isso que faz você viver, isso é princípio de realidade. Sair aí na rua e enfrentar os problemas que a realidade vai propondo, isso faz com que a pulsão de vida aconteça. Agora, não querer semáforo fechado, não querer problema, não querer dificuldade e os desempregos que estão acontecendo, uma série de problemas, se você não quer viver isso, é sinal que a pulsão de morte já te dominou. Princípio de prazer. Tem gente que vive atrás do prazer o tempo todo, festas, isso e aquilo. Não, lógico que uma festa é boa, não tenha dúvida. Lógico que uma viagem é boa, mas não é só festa todo dia, não é viagem todos os dias, mas é refletir a realidade. Por isso falamos, o Brasil está numa situação que há uma solução, lógico que tem. Agora, nunca fugir do problema. Vou lembrar mais uma vez aquele primeiro programa que nós falávamos e citávamos a fala do Jean Vanier, que ele dizia que a solução está sempre no problema. Não podemos fugir do problema se nós estamos resistindo a mudanças. É preciso ir lá e colocar uma dose de otimismo, dose de humanismo e arregaçar as mangas, porque estamos aqui agora. E aqui, nesse momento, nessa história, nesse início de tarde, é que você tem que saber qual que é a sua missão no mundo, senão a gente vai apenas existir, mas é preciso viver. Viver é um dom maior e que faz a gente compreender mais profundamente aquilo que a realidade pode nos propor. Muito bem, vocês sabem que a gente sempre une esse programa ao CAPES AD, que é um centro de atenção psicossocial álcool e droga, e lá nós temos toda uma equipe multidisciplinar, uma equipe toda ela voltada para esse problema que é de saúde pública. Droga hoje é saúde pública, não tem a menor dúvida. É um problema que está aí e que nós precisamos enfrentar. Não simplesmente fazer, como às vezes certas pessoas ficam passando a mão no filho, na cabeça do filho. Ah, não, vai mudar. A gente está orando, Jesus vai libertar. Sim, Jesus já libertou há muito tempo, mas essa libertação está impregnada de ação. De ação, eu preciso trabalhar, eu preciso ver
o que é possível, senão a gente fica alienado e fora da realidade. E pode acontecer, como já aconteceu 2 semanas atrás, da família que achando que tudo ia acontecer maravilhosamente, que ia mudar, e o menino foi ao suicídio, né? 28 anos, acabou tirando a vida. Aqui não é critério de julgamento, aqui é reflexão só. Parar para pensar, né? A que ponto esse sujeito entrou que ele perdeu todo o controle da sua existência. Quer dizer, as contradições não foram possíveis para que eu pudesse fazer uma síntese e fazer opção pela vida. Bem, então nós falávamos da equipe multidisciplinar e dentro dessa equipe tem uma figura importantíssima, que é a figura do psiquiatra, do médico psiquiatra. E hoje nós temos aqui no estúdio a alegria de poder ter o Dr. Renato, que é nosso amigo, nosso companheiro. Tenho um carinho muito grande por esse homem, porque é um homem muito bem formado, uma pessoa que se dedica, que se entrega, uma pessoa que tem feito seu trabalho. Então, seja bem-vindo, Renato. Obrigado. Obrigado por você ter aceito o convite. Nós precisamos ir lá fazer um remanejamento hoje nos horários, você tem paciente para atender, mas a sua disponibilidade aqui é legal. Eu acho que isso me encanta muito em você. Desde que quando eu conheci, que quando eu fui fazer o convite para trabalhar lá no CAPES, que nós fomos tomar um cafezinho, você lembra ali perto na Comitre, né? E a gente foi lá e começamos a bater papo através de um outro psiquiatra, que é seu amigo também, aliás, que tem um carinho muito grande por você também. Então, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, e essa é uma felicidade de estar poder ajudar, né? Ajudar no que é possível, né? Que bom. Então, nós falávamos um pouquinho, Renato, desse trabalho multidisciplinar, mas antes de entrarmos nesse seu trabalho lá junto ao CAPES, poder falar um pouquinho da psiquiatria. A psiquiatria, ela como parte da medicina, surgiu em que ano? Você tem isso na memória ou não? Olha, a psiquiatria enquanto ciência, ela é relativamente jovem, né? Como a própria medicina enquanto ciência é relativamente jovem. O que se coloca como um grande marco na psiquiatria foi um psiquiatra francês chamado Philippe Pinel, que ele, durante a Revolução Francesa, ele quebra os grilhões de os ditos alienados, né, que estavam presos num presídio, e a partir daí se considera, vamos dizer assim, muito a grosso modo, como um processo de libertação da loucura, um processo de tratamento. Aí extravasar no mínimo, né, pelo menos, né, Renato? Sim. Deixar fazer o que eles querem, você não ficar torturados, amarrados, acorrentados. Por isso que a palavra Pinel, né, hoje a gente fala, fulano da Pinel, né? Pinel, porque vem desse psiquiatra francês. Vem desse psiquiatra que tirou as correntes, né, dos loucos, né? Na época se chamava mais de alienista até, né? Que tratava dos alienados, né? E não tinha medicamento naquela época para certas doenças? As medicações como a gente conhece hoje em dia, basicamente os antipsicóticos, né, que seriam para tratar as loucuras, eles vão começar em 1958 com uma droga que chama clorpromazina. Se existiam 58? 58. Nossa, tão recente, não? Se existiam outras substâncias que se usavam, né? Muito antes disso se usava, por exemplo, os fenobarbitúricos, né? O Gardenal, o bom e velho Gardenal, né? Da família dos remédios Gardenal, que o pessoal tratava inclusive problema de insônia com ele, né? A Marilyn Monroe, por exemplo, ela tomava para dormir, e uma das suspeitas da morte dela foi por intoxicação por fenobarbital. Que interessante isso. Mas você tem substâncias, por exemplo, para tratar de transtorno de humor, que é o carbolítico, que existe há mais de 100 anos. Mas antes disso se usava banhos, se usava medicação para diarreia, para produzir diarreia nas pessoas. Para evacuar. Para evacuar, que enquanto ela estava fazendo isso, ela estaria tirando aqueles pensamentos alienados, vamos dizer assim, da cabeça. Isso, que interessante. Quer dizer, provoca uma diarreia para o sujeito estar ali, de uma certa forma, alienado no vaso, e fica ali, né? Pelo menos não tinha perigo de estar fazendo pensando, que coisa, hein? Tem alguns relatos, alguns textos, né? Que o primeiro grande hospital psiquiátrico no Brasil foi o Pedro II, no Rio de Janeiro. Isso. E que era insuportável entrar nele pelo cheiro, por causa desse tipo de medicação que se usava na época, né? Para a evacuação. Para evacuar mesmo. Que interessante. Né? Como tinha os banho de imersão. Choques elétricos, né? Aqueles choques elétricos pequenininhos. O choque elétrico, como se fala hoje, que tem um preconceito absurdo em cima dele, né? Ele tem uma função terapêutica, sim, né? Quando muito bem usado e muito bem indicado.
O problema, como tudo, é o que o homem faz com aquele conhecimento que ele tem, né? Quando foi descoberto, né, o desenvolvido o choque elétrico, ele salvou muitas vidas, porque antes dele se causavam outros tipos de choque, que a gente chamava de choque insulínico, né? Então ia dando insulina para a pessoa até abaixar tanto a taxa de açúcar no sangue dela, que ela provocava uma crise convulsiva nela. Então muita gente morreu nesse tipo de coisa. Se fazia a pessoa ter malária porque ela tinha convulsões devido à malária, porque alguém percebeu um dia que algumas pessoas, após ter uma crise convulsiva, melhoravam dos sintomas psiquiátricos. Interessante. Dá a impressão que é aquilo que o Freud vai dizer, um ganho secundário, né? Se não me engano. Sim. Você fazer um outro tipo de ganho para a sua realidade psíquica, para poder trabalhar um outro lado, né? Trabalhar o outro lado que está talvez comprometido, aí faz, como você falou, entra lá em tilt, os neurônios, dá uma convulsão no sujeito e tem um ganho secundário nisso. Quimicamente você esgotaria alguns transmissores no cérebro, então era meio que dar uma resetada, né, no computador, né? Para fazer a pessoa zerar e começar de novo. Mas hoje em dia, na verdade, o correto mesmo é você, se você for precisar fazer um ECT um dia, você faz dentro de um centro cirúrgico, né, com anestesia parcial, né, desliga a parte motora da pessoa, que pode causar alguns problemas, sob supervisão, com um anestesista do lado, e são raríssimas as indicações, né? Tá certo. O grande problema do ECT é que alguém um dia descobriu que se eu não provocasse a convulsão completamente, a pessoa tinha um sofrimento muito grande, né? E isso é que a gente chama de choque frustro. Então o ser humano passou a usar isso como um castigo. Então você está dentro do hospital, você não faz o que eu quero, eu te castigo. Interessante, né? É a bondade do homem em algumas situações. Concepção de época, né? Como falar das coisas antigas com a visão que a gente tem hoje. Seria simplesmente improcedente, né? Não dá para falar. Hoje nós temos uma maneira nova de refletir e lógico que a gente faz críticas com relação ao passado, mas também daqui a uns bons anos vão nos criticar hoje também. Sim. Porque vão descobrir outras situações. A vida é muito dinâmica. Sim. Há uma evolução constante, nós estamos fazendo parte dessa evolução e como é importante a gente entrar nessa roda viva da dinamicidade da existência. Você estava falando, né, do Pinel e depois quando veio para o Brasil esse Hospital Dom Pedro e depois foi proliferando por esse Brasil afora, né? Aqui em Sorocaba nós tivemos muitos hospitais que hoje estão, a maioria já fechando e querem fechar o Veracruz também, por causa dessa luta antimanicomial e que pode ser até interessante e a gente até pode acreditar se há um embasamento, né, Renato? Porque então, senão fica uma... Aí nós temos algumas situações que nunca são questionadas, né? Na verdade, em termos de tratamento e de inovação, o hospital que o Franco da Rocha trouxe, que todo mundo chama de Franco da Rocha, que lá dentro existe o Juqueri, que é uma parte dele, foi o maior conglomerado de leitos hospitalares que existia. Só que quando ele foi trazido para o Brasil, se trouxe um conceito que existia de mais avançado na época, né? Então se construiu, se dava atenção, tudo era produzido lá pelos pacientes, só que isso foi sendo distorcido e chegou a uma fase em que tinha mais de 20 mil pessoas lá dentro. Nossa. Com todos os desmandos, né? Aí os pacientes não produziam mais nada, só ficavam jogados. Por quê? Porque algumas pessoas precisavam vender pão, vender comida, vender isso, tudo que se produzia antes lá. O que passou a partir disso? Se descentralizar esses pacientes. Então, foram se fazendo convênios e mandando esses pacientes para fora de Franco da Rocha. E Sorocaba recebeu muito desses pacientes. Sorocaba, se eu não me engano, chegou a ter 9 hospitais psiquiátricos, né? Sorocaba tinha em torno de 4 mil leitos aqui, ou mais. Uma das maiores hotelarias no Brasil, né? Era a maior... Tirando o Franco da Rocha. Era o maior... vamos dizer assim, onde existia mais hospitais próximos no Brasil, né? Com o número de leitos e tal. Aí vem um movimento dito antimanicomial, né?
de se fechar os hospitais ao invés de melhorá-los, como se fez por um período. E hoje a gente viu uma outra situação, né? Onde você não tem aonde recorrer quando você precisa, por exemplo, de uma internação psiquiátrica. Mas existe alguns leitos dentro do hospital geral, mas que não chega a caracterizar uma ala psiquiátrica, muitas vezes, e que não tem uma estrutura e um período que precisaria ter. Né? Diante dessa dificuldade, só um parênteses aqui, você lá no consultório, você atende uma pessoa que você vê que está psicotizada, que está... ela não tem condições de viver com a família. Aí, como que você faz se precisa internar? Não tem onde... E aí, como que é o manejo de tudo isso? Na verdade, não tem um manejo, porque quando você precisa de uma vaga, na região aqui a orientação é que se mande para o hospital regional e eles teriam que providenciar essa vaga, né? E você pede, existe uma coisa que é a central de vagas, você emite um documento, né, de internação, e esse documento, a central de vagas viria onde teria uma vaga para internar. Só que com o fechamento dos leitos hospitalares, você não tem onde internar. Então acaba indo para o hospital regional e eles disponibilizam, dentro do que eles têm capacidade para isso, alguns leitos, que são muito poucos, na verdade. Se eu não me engano, são 15 leitos, alguma coisa assim, né? Para uma região onde só Sorocaba tem em torno de 700 mil habitantes, é muito complicado, né? Não tenho dúvida. Então você acaba ficando em algumas situações muito delicadas, porque o que menos se quer, na verdade, é internar um paciente. Se faz de tudo para evitar que ele esteja internado, né? Mas em algumas situações ele está pondo em risco a vida dele e a vida de outras pessoas, né? De um modo geral, para ser mais claro, até muito mais a vida dele, né? Às vezes as pessoas criam esse estigma, né, contra o doente mental, contra alguma coisa assim, mas quem mais sofre, na verdade, é o doente mental. Quem acaba perecendo muito mais é o doente mental, né, do que a própria família. É muito mais fácil, existem alguns estudos muito interessantes que mostram que quem acaba muito mais sendo agredido de alguma forma é o doente, é o paciente. Entendo. Sempre vitimado, né, de uma certa forma. Né? Sim. Você que é uma pessoa que entende, que lê, uma pessoa da literatura, enfim, mas que tem outros conhecimentos. Na Europa, por exemplo, como que é tratada essa questão do psicótico? Eles mantêm como hoje aqui o Brasil está querendo fazer, ou eles têm leitos, têm hospitais? Como que, fazendo essa comparação um pouco? Isso vai depender muito de país para país, né? Eu uma vez conversando com uma professora da Universidade do Porto, ela dizia que a lei antimanicomial, né, que uma coisa que começou na Itália, né, com um psiquiatra chamado Basaglia, né, que é vamos dizer assim, o grande nome da luta antimanicomial. Ela dizia que nos países nórdicos, por exemplo, funcionava que era uma maravilha, porque você tem toda uma estrutura social por trás, né? Agora, num país como Portugal, não podia funcionar nunca, né? A Itália, o que se brinca é que na Itália, quem tem dinheiro foi ser internado nos hospitais particulares na Suíça. Quem não tinha se virava do jeito que dava, né? Mesmo nos Estados Unidos, com a lei Kennedy, algumas coisas, se abriu um monte de centros de recuperação, nem a metade do que era para se abrir, né? Mas que também, na era Reagan, se fechou um monte deles, né? Então, na verdade, a psiquiatria, a história da saúde mental, vamos dizer assim, é muito dinâmica, muito de vai e vem, e muito de diferença de locais, né? Você tem país, por exemplo, falando mais da parte de droga, que hoje você tem liberação da maconha, e tem países que são extremamente duros, que tem até pena de morte no mundo, né, se você é apanhado com droga. Então são experiências, né, que infelizmente aqui no Brasil a gente não aprende nem com as experiências boas nem com as ruins. Esse é o grande problema. Porque quando você está falando, eu fico pensando, doutor Renato, que nem o Sistema Único de Saúde. Interessante no papel, né? Bonito. Sim. Mas nosso povo está doente, né? A saúde está doente no país. É um ponto, né? É aqui, lógico, que a gente vai levantando, você tem um pouco dialético aquilo que nós já falávamos. Você tem uma tese, tem as antíteses, né? As contradições. E a gente levanta algumas contradições
para ver se aqueles que estão lá, e é o papel deles é esse, fazer a síntese, fazer leis que possam gerar a saúde do nosso país, o bem-estar do cidadão, enfim. Aí, olhando um pouquinho para essa dimensão, a gente pensa assim, as diferentes culturas. Primeiro, isso é fundamental, eu não posso querer que uma cultura de um outro país entre na minha cultura. Eu preciso respeitar. Eu aqui estou só fazendo uma observação, um paralelo, né? Que nem esse negócio de Halloween, por exemplo. Não, isso é coisa dos Estados Unidos, mantenha-se lá. Aqui nós somos Saci Pererê, somos Boitatá, essas coisas que nós aprendemos quando era criança, né? Essas coisas que ajudavam, que nem agora, vai começar as festas juninas, isso é regional, isso é nosso, não podemos abrir mão disso. Então tem muita gente querendo apagar a história que nós fizemos. Não sei se até que ponto estão querendo denegrir tudo isso. Bem, mas seja lá como for, estou fazendo essa analogia para a gente poder pensar e refletir. Porque, como falávamos do SUS, podemos falar da luta antimanicomial também. Valorizar aquele sujeito, para que o hospital não seja um depósito de pessoas, né? Se ficam jogadas, sujas. Como a gente sabe, né, Renato? Teve muito e tem ainda, né? Períodos assim, mas muito bárbaras. De mal-estar realmente, né? Sim, de paciente 3, 4 na mesma cama, comendo soja só, essas coisas existiram. Então, e toda essa situação é que eu acredito que fora para ajudar a repensar a vida desse sujeito. Nós até falamos aqui no intervalo, antes de começar o programa, aliás, falávamos do bispo do Rosário, né, que aquele que foi para o manicômio e que produziu uma obra de arte assim que muita gente, entre aspas, normal não produziria. Outro dia eu fui celebrar uma missa numa comunidade aí rural e tinha uma jovem senhora cega e que já havia feito 2 faculdades, 2 graduações. Quer dizer, tem muita gente aí que com uma capacidade, com uma potência que nunca vira ato. Nunca vira ato, quer dizer, fica só na potencialização. Mas cadê a ação, né? Onde está? Por isso que nós falamos, a luta antimanicomial é interessantíssima, ok? Pode acontecer, pode, mas cadê esses passos, né, que a gente precisa dar? Porque senão fica no papel novamente, né? Fica uma idealização, só que entre o ideal e o real existe um abismo profundo, né? Entre a gente ter um ideal e agora buscar aquilo que é a realidade, como vamos fazer. Eu não vou citar nomes, acho que o meu papel não é, nós não estamos aqui para denegrir, mas eu cheguei em várias residências terapêuticas que eram um verdadeiro depósito de gente também. Só mudou o endereço, quer dizer, e a ponto de viverem sem uma orientação a nível de higiene e coisas assim, né? Porque como que uma pessoa, você perguntava a idade às vezes para algum, eu lembro de alguns que eu chegava, quantos anos você tem? 3, 4 anos, como uma criança, verdade? Como que uma criança de 3 anos, lógico que a idade cronológica não era isso, a idade cronológica chegava a 50 anos, 40 e poucos anos, mas a idade mental daquele sujeito era de fato de 3, 4 anos. Como que eu vou manter uma pessoa de 3, 4 anos vivendo numa casa sozinho, né? Essas são as distorções, né? A comunidade terapêutica, na verdade, ela seria uma república onde eu junto um pouquinho que eu ganho com um pouquinho que você ganha e nós vamos formar uma família. Formar uma estrutura de residência. Uma tentativa de família, sei lá como. Ela foi pensada para pacientes psicóticos. Eu tenho um surto, eu tenho 2, eu tenho 3, não tenho uma estrutura de família. Quando eu saio, eu tenho um lugar que eu vou morar, com outras pessoas que podem entender meu problema, com uma supervisão, com o que é que seja, mas que eu sei fazer muita coisa. Eu tenho uma independência de muita coisa. Só que essa é uma outra situação. Esses pacientes são oriundos de hospitais, a grande maioria não são psicóticos, são deficientes mentais. Então muitos deles com deficiências mais graves, que não sabem ler, que não sabem escrever, que não sabem pegar um ônibus, que nunca tiveram um treinamento para isso. E que viviam agregados dentro de um hospital. Dentro de um hospital, com pior que fosse, era o que eles conheciam. Que nem passarinho na jaula, né, na gaiola. Então tinha comida, tinha a estrutura. E depois soltar como fica. E de repente você solta. Ah, mas existe uma equipe que teria que estar acompanhando. Ok. A idealização, né, como nós falávamos.
Há um ideal bonito. Só que não se questiona a qualidade dessa equipe, a formação dessa equipe. Né? Então você acaba partindo de uma ideia que poderia ser muito boa, só que totalmente distorcida, ajeitada aqui e ali, mas não estou falando da realidade de Sorocaba não, na realidade do Brasil. Do Brasil, de fato. Né? Porque eu vi comunidades ditas, pensões, residência terapêutica em outros locais, muito piores até do que eu vivi em Sorocaba. Imagino. Nós temos que chegar a uma síntese, né, doutor Renato? Quer dizer, de que forma? Não sei. Pessoas que estão dentro da rede da saúde, nós temos que pensar, porque senão vem de cima para baixo a situação e a gente acaba aceitando, mas tudo bem, ótimo. Lógico que o sujeito tem direito, como eu falava da Constituinte, o direito de ir e de vir, mas qual é a condição de eu ir e qual é a condição que eu tenho para voltar? No meio de tanta injustiça, no meio de tanta corrupção, né? Então, é uma situação pela qual devemos fazer a história. Por isso que a palavra política, polis, fazer a polis acontecer, fazer a cidade acontecer, dar direito de cidadania. É como outro dia nós trouxemos a secretária da cidadania e ela estava dizendo isso. O que a gente quer é ajudar esse sujeito a ter o direito à cidadania. Mas às vezes a pessoa vai lá para resolver o problema dela. Só para resolver aquele problema. Eu não quero fazer parte da cidadania, não. Eu quero que você me dê 1 quilo de arroz e pronto, acabou. Que infelizmente é a mentalidade que você tem um pouco no país, né? E veja, quando a gente está falando em residência terapêutica, nós não estamos nem abordando o lado da dependência química. Porque por pior que fossem, e muitos eram terríveis hospitais, né? Você tinha alguma estrutura e você tinha normas de funcionamento. E que foram sendo aprimoradas e questionadas esses anos todos. Então você não podia, por exemplo, ter um leito, um quarto, que o leito teria que ter tantos metros quadrados para ter lá. Você precisaria ter uma equipe assim, assim, assado. Hoje em dia você tem disseminado um monte de pseudo-comunidades terapêuticas, pseudos tratamentos para dependente químico, e que na verdade você não precisa de nada. Você não precisa ter um médico, você não precisa ter um enfermeiro, você não precisa... Simplesmente você monta, alguns se beneficiando do trabalho só dessas pessoas, né? E que acompanhamento que se tem isso? Tá certo. Eu penso que vale a pena levantar o questionamento de tudo isso. A gente levanta a poeira para ver se a gente consegue colher alguma coisa no meio de tudo isso. Tá certo que a poeira está levantada, a gente às vezes não consegue enxergar, mas há de se pensar, há de se refletir. Isso é muito dinâmico, faz parte da nossa história. Nós vamos fazer um pouquinho de intervalo e aí nós voltamos para o último bloco e pensar um pouquinho, vamos falar do CAPES, do trabalho lá do Dr. Renato no CAPES. Mais um momento só. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de vias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa.
Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos aqui no estúdio da TV, Canal 10, juntamente com o Dr. Renato. E agora nós estávamos falando toda a história da psiquiatria, de uma certa forma, e a questão da luta antimanicomial, mas ficou bem focado, né, que o problema dos hospitais psiquiátricos não havia só psicóticos que poderiam receber o seu tratamento, mas a deficiência intelectual, a deficiência mental. Então isso é um tanto complicado, né? Quer dizer, é uma mistura. E aliás, quantos drogadictos foram para lá também, né? Pessoas que usavam e acabam entrando em psicose e iam e de repente, mas não eram psicóticos, né? De uma certa forma, viviam psicotizados por causa da droga, mas acabavam não sendo, né? Também, e a história da dependência nos hospitais, ela acompanha da mesma forma, né? Porque no começo, vamos dizer assim, nos anos 40, quando se internava um paciente, ele ficava 2 anos internado por dependência de álcool. Aí depois foi reduzindo, 9 meses, 3 meses, 1 mês, né? Como a pessoa era presa por embriaguez, né? Então você tem várias situações. E os hospitais psiquiátricos era assim, tudo ia para o hospital psiquiátrico, desde deficiente mental, paciente psicótico. Eu conheci num hospital no interior, com quase 70 anos de idade, uma senhora que ela tinha tido uma crise convulsiva aos 9 anos de idade, foi levada para o Juqueri e nunca mais saiu do hospital psiquiátrico, por uma crise convulsiva. Né? Mas aí mantiveram essa senhora lá porque a família abandonou, coisa assim? A família abandonada, porque pegar na baba pega, aqueles preconceitos, que coisa, né? E o próprio abandono mesmo, né? A pessoa ficava jogada. Né? Mas aí ela acabava até psicotizando mesmo, viver num ambiente talvez que... Você adapta aquilo, né? Que interessante. Então ela cuidava de outras pacientes, ela ainda tinha uma deficiência visual, né? Não lembro se era total ou parcial, mas ela cuidava das outras pessoas, virou a família dela, virou a casa dela, virou um passarinho preso na gaiola. Acabou sendo útil, né? Sim. Então, né? Mas porque não tinha talvez aonde poder encostar a cabeça novamente, né? Sair dali e encontrar com a família, porque um dos maiores problemas, por incrível que pareça, é a família. A família não quer ou não tem estrutura familiar para poder manter uma pessoa dessa junto. Hoje os hospitais estão buscando muito das famílias, né? Estão atrás das famílias para poderem assumir os seus, né, esses pacientes que são parte da família, mas como integrá-las numa família, uma vez que já viveu desintegrada há muito tempo, né? Então, você tem casos em que a pessoa volta para casa e fica muito bem, fica, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente, a primeira vez que eu o vejo, que ele passava com outro colega antes, e ele já está fora do hospital psiquiátrico há 15 anos, vivendo dentro dos limites dele, da família, mas vivendo bem com a família, e a família faz questão de brigar para ele continuar, né? Vivendo entre eles, sem o sofrimento de hospital, mas ele deve ter passado bem uns 30 anos da vida dele dentro do hospital psiquiátrico. Mas é uma família diferenciada, né? Uma família diferenciada nesse aspecto, porque... Uma família que gosta dele, né? Que bom, né? Porque eu não sei, eu fico pensando, trabalhar com psicótico não é tão difícil, eu sei. Eu trabalhei um pouco com essa população e gostava demais deles, era... Cativa, né? Cativa. Eu lembro uma vez que eu fui naquele Hop Hard, né, que tem ali perto de Campinas, e eu fiquei monitorando um grupo, eles não reclamam de nada. Sabe assim, e o que perguntava,
tio, posso fazer isso, tio, posso fazer aquilo, tio. Aí serviram lá hambúrguer gelado com batata gelada, não tem reclamação nenhuma. Não sei se nós, supostamente normais, não reclamaríamos. Né? E para eles não, tá tudo bem, se diverte, dão risada. E é uma coisa assim que vale a pena a gente manter um convívio com esse tipo de população, porque há um preconceito muito significativo que tem muita gente que morre de medo de psicótico, né? Interessante. Eu vejo na rua onde se estabelece algumas residências terapêuticas, as famílias não gostam, é interessante isso, há um preconceito. Mas vamos falar um pouquinho lá do nosso CAPS, doutor Renato. Então o seu trabalho lá é receber os pacientes, conta um pouquinho esse trânsito que nós fazemos, essa caminhada que nós fazemos lá. O CAPS é uma instituição que tem uma procura tanto por encaminhamento como espontânea, né? As pessoas podem procurar, sem precisar do encaminhamento, o CAPS. Aí é feito uma acolhida, né, um acolhimento por alguém da equipe técnica, e o paciente ele vai ter um atendimento clínico, um médico clínico generalista, vai ter um atendimento psiquiátrico que é avaliado, né? Porque o CAPS lá, como é um CAPS de álcool e droga, ele é para atender pessoas que têm problema de droga-adição, seja maconha, cocaína, crack, álcool, LSD, né? Então, o que acontece? As pessoas têm que ser triadas, não se atende todos os tipos de pessoas, né? Ah, mas eu tenho um psicótico, eu tenho uma neurose grave. Ele tem um outro local para ser atendido, né? Às vezes o que acontece é que você tem, por um uso secundário, né, de droga, a pessoa acaba desenvolvendo uma segunda doença. Então ele tem uma esquizofrenia, mas começa a usar droga, então fica dependente da droga, aí tem uma esquizofrenia mais uma dependência. E pode ocorrer também que pelo uso de determinadas drogas, por um determinado tempo, ele desenvolver um quadro psiquiátrico, uma psicose cocaínica, uma psicose canábica, né, que é a psicose por maconha, um surto psicótico envolvido com aquela substância que ele está usando, né? Então, isso que a gente vê é tentar separar essa população, né? O que é de pertinência da gente de tratar, e também aquelas pessoas que sejam um dependente de álcool puro, né? Que seja um dependente de outras substâncias, como que a gente pode minorar o sofrimento deles e principalmente o trabalho de orientação da doença que ele tem, né? Se ele tem uma doença instalada, se ele está caminhando para aquilo, e como que se pode tentar ajudá-lo a enfrentar essa doença que ele tem. É interessante porque o nosso papel de fato é pensar no sofrimento desse sujeito, né? Ele traz um sofrimento que ele não está conseguindo dar conta. Essa é a grande realidade, né? Quer dizer, ele chega lá com uma certa queixa e a gente tenta buscar uma demanda, né, para ver o que é que a gente pode ajudar esse sujeito a tentar ressignificar, como nós falávamos há pouco, né? Tentar, falávamos, e voltando até um pouco para a palavra, né? Entender que ele nasceu para ser sal e nasceu para ser luz, e de repente ele está se subestimando de uma certa forma pelos próprios preconceitos que ele tem de si mesmo às vezes, e às vezes também pela situação pela qual ele enfrenta com família, e seja lá como for. Então é um espaço onde se pensa nesse sujeito, e o papel da psiquiatria nada mais é do que criar todo um trabalho dual, né? Portanto, você com ele atende sempre individual, né? Sempre individual. Você não tem trabalho coletivo. Não, né? no CAPS a gente acaba fazendo um trabalho mais clínico mesmo, né? Clínico. E às vezes nós fazemos também algumas palestras, né? Ah, bem, isso sim, Que isso ajuda a pensar, aliás, que quando teve foi bem gratificante, né? Gostaram demais. É interessante, né? Quando se aproxima, o sujeito se sente valorizado, né? Se sente querido, e que alguém se interessa por ele, que alguém pensa nesse sujeito, enfim. Porque às vezes uma das coisas que a gente vê lá no CAPS é a questão do medicamento, né? Às vezes o sujeito vai lá, ele quer medicamento para ficar livre do sintoma, né? E às vezes ele não quer pensar a causa do sintoma, ele quer ficar sem a situação, pelo menos. Até porque medicação específica, não existe o comprimidinho mágico que você dá, você fala assim, você toma isso aqui,
que sua dependência de cocaína está curada. Isso não existe. O que se faz é tentar diminuir o sofrimento, diminuir a vontade do uso e com isso poder, trabalhando com essa pessoa, aumentar o conhecimento dele com ele mesmo e dele com a doença que ele carrega, para que ele possa ter mais ferramentas para lutar contra essa dependência, né? Porque não existe, eu estou curado em dependência química, não existe tratamento, existe um dependente em sobriedade, mas não existe uma cura, né? Então a pessoa tem que estar sabendo e modificar a forma que ela se relaciona com a vida, como se ela se relaciona com o mundo, para que ela possa ter uma qualidade de vida, ela e a família, né? E a sociedade que vive em torno dela, de uma outra forma, de uma forma melhor. É interessante. Você está falando aí porque às vezes as pessoas elas já são vítimas, acabam sendo vitimizadas novamente, às vezes pela própria família, e não há às vezes essa valorização do sujeito, né? E a gente tenta fazer esse tipo de trabalho lá. Por isso que é o valor do sujeito, a sua subjetividade, pensando aquele sujeito, como que podemos atuá-lo no meio do mundo, né? Como trazê-lo para a realidade novamente, que é difícil, né? Viver a realidade, a gente precisa dos nossos xistes, né? Das nossas brincadeiras e tudo porque suportar a realidade não é muito fácil, mas a gente tem nossos mecanismos de defesa, não tem a menor dúvida. Agora, o importante é ajudar esse sujeito a não ficar alienado pela droga, lógico, ficar fora de si e acabar se prejudicando, não só ele, como a gente sabe que pacientes que já passaram por ali e que acabaram perdendo esposa, filho, casa, trabalho e tudo mais, tudo em nome daquilo que eles achavam que seria o must, né? Que seria o melhor. E, no entanto, hoje perde tudo para tentar recomeçar novamente. E o nosso papel é esse, né, doutor Renato? É ajudá-los a reintegrar na sociedade novamente, a partir daquilo que ele tem. E, lógico, como você falou, essa ajuda, esse sofrimento para tentar tirar esse sujeito dessa situação e fazer ele pensar, refletir mais, porque senão ele vai se entregar cada vez mais ao problema e aí fica totalmente desconcertada a situação dele e da própria sociedade, né? É interessante assim, os alcoólicos anônimos que falam, né, que a dependência vai levar à morte ou à loucura, né? Ou seja, um outro tipo de morte também. Eu particularmente não conheço ninguém, fora os grandes traficantes, evidentemente, que levaram vantagem com droga, né? Não existe ninguém, né? Não, só perde. Não conheço ninguém que ficou mais rico, que ficou mais bonito, que ficou mais sedutor por causa de álcool e droga. Só perde. Ele, o filho, a esposa, os pais. Que coisa, que capacidade que tem de alienar o sujeito uma droga, né? O sujeito vai, de uma certa forma, que ele pensa que precisa usar novamente para levantar o ânimo, para levantar a sua moral, e quando vê, cada vez está se afundando mais, né? Cada vez mais dentro da situação que ele não consegue sair. O fundo do poço sempre é mais fundo, né? Que coisa, né? Impressionante. Então, o papel do Dr. Renato como psiquiatra, fazer parte dessa triagem. Aonde o sujeito chega, as portas estão abertas, como nós falamos, então, é encaminhado pela própria rede de saúde que existe, as UBS, o PSF, enfim. Chega lá e a gente percebe, eles encaminham. Lógico, a gente faz todo um trabalho de rede, o CAPES não existe sem rede, não dá para funcionar sem rede. E todo mundo empenhado em trabalhar aquilo que nós falávamos, uma saúde pública, é um problema de saúde pública hoje, gravíssimo, e que as pessoas às vezes não percebem que dentro da casa delas está tendo problema e elas vivem fora da realidade, como se isso não fosse acontecer comigo. Não, isso não vai acontecer comigo. Então a gente percebe que o grau de instrução é baixíssimo, né? As pessoas não estão percebendo que estão diante de uma realidade a qual deve ser pensada, refletida, ressignificada e de repente vive em si mesmados, né? Quer dizer, fechado em si mesmo, achando que não vai acontecer com a gente. Eu particularmente gosto de falar que a dependência, seja do que for, é a doença mais democrática que existe, né? Que você pode ser rico, pobre, remediado, branco, preto, amarelo, cor-de-rosa, homem, mulher.
pega todo mundo. Né? Não existe, eu tenho uma família maravilhosa, por isso eu nunca vou usar droga. Você vai ter dependente de droga que tem família maravilhosa. Tem a menor dúvida. Você tem pessoas que têm uma família completamente desestruturada e que vai usar droga. Como você tem pessoas que têm uma boa família e que vão dar um bom alicerce para que ela não use. Como você tem pessoas que têm uma família desestruturada e por ela consegue não usar droga também. O problema é o contato. Quanto mais contato a pessoa tem, maior a possibilidade de desenvolver uma doença, de desenvolver uma dependência. Isso. Quanto mais ela se torna bem informada, ela vai conseguir... por isso que nós estamos num processo educacional, nós não estamos sozinhos nesse país. Nós nos precisamos. O sujeito precisa do outro para formar. Eu não nasci pronto, não nasci sabendo de tudo. Uma pena que levam as pessoas muitas vezes a se alienar, quer dizer, ficar fora da realidade por completo, porque é essa fantasia de falta de amor, de abandono, que acaba querendo preencher os espaços vazios da insensatez com coisas que não levam a lugar nenhum. Então, para pensar, refletir e aproveitar desse trabalho que você faz hoje e você, mãe, você, pai, que está aí do outro lado e poder observar um pouquinho mais, né, os seus filhos, suas filhas e observar o que está acontecendo para que não cansá-los, não esgotá-los, mas ajudar a refletir, pensar e ficar... Outro dia eu estava falando isso, o olho no peixe e o olho no gato, com as duas coisas. Não adianta ficar achando, não, eu confio. Que bom confiar. Mas a confiança tem que ser gerada dentro de um processo de vigília, né? Quer dizer, estou acordado, não estou dormindo, não estou num pesadelo, estou acordado e quero olhar a realidade e ver se posso ajudar de fato o meu filho, minha filha, seja lá quem for, a sair de uma situação dessa ou achar que não vai acontecer. Eu vejo muitas vezes as pessoas que falam isso, né? Aliás, na paróquia no final de semana a gente leu um trechinho do livro do Gênesis e Adão acabou culpando a Eva na questão do fruto, né? Interessante que como que Adão culpou até o próprio Deus. Escuta, mas é a mulher que o Senhor me deu como companheiro, quem é o culpado é você, né? Deus era o culpado, que companheira o Senhor me deu, não foi essa? Foi ela que me levou ao erro. Que coisa interessante, né? Como a gente vive culpando os outros o tempo todo. E culpando até Deus. Sim. Porque tem muita gente que culpa Deus pelas situações difíceis pela qual está passando. Outro dia lá na Fundação Casa, o menino me falou isso. Mas eu pedi tanto, orei tanto para Deus e eu estou aqui. Eu falei, mas que coisa interessante você, né? Eu falei, olha, e as suas orações estavam sendo atendidas porque quanta gente estava atrás de você falando, e você achou que você seria um passe de mágica, né? Sair dessa situação pela qual você entrou por falta de informação, talvez, achando que iria ficar livre do problema. E não tem nada a ver, né? Eu penso que se esse Deus que nos dá a vida, Ele quer que essa vida seja vivida com intensidade e com carinho e assim por diante. Então, Renato, obrigado, viu, da companhia. Eu acredito que a gente aprendeu muito, não só mas muita gente aprende lá com a equipe, mas muita gente que esteve aí acompanhando esse momento da nossa reflexão. E eu quero agradecer muito, com todo o carinho. Obrigado pelo convite e precisando... Com certeza. Só convidar vamos voltar novamente aqui, com certeza. Eu quero retribuir o abraço da Valquíria lá do Jardim Europa, manda um abraço para nós. Muito obrigado, Valquíria, um abraço para você. Olha, uma boa tarde para todos, sejam felizes. É isso, a possibilidade de ser feliz? É possível sim. Mas não fugir dos problemas que a gente fica feliz. Não, é no meio do problema que eu sou feliz, é no meio do problema que eu encontro a solução. Então, uma boa tarde para vocês, sejam bastante felizes.